Olá, eu sou o Pablo, aluno integrante da Faculdade de Engenharia de Produção da Univesp, Polo de Taquarituba, e estamos aqui para apresentar o nosso projeto integrador. O reflexo de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos, públicos e privados. Aproveitamento da malha ferroviária para desobstruir os espaços urbanos. Trem é um transporte ferroviário que consiste num ou vários vagões ligados entre si e capaz de se movimentar sobre trilhos ou carris, para transporte de pessoas ou cargas seguindo de uma rota previamente planejada. Inicialmente, os trilhos eram feitos em madeira e a tração era utilizada para puxar vagões, era animal ou humana, tendo como base esse conceito de transporte. A primeira ferrovia do mundo foi feita na Inglaterra, ligando as cidades inglesas de Stockton e Darlington, desenvolvida por George Stephenson em 1825. Em terras brasileiras, no período que aconteceu a construção das estradas ferroviárias, o transporte era através de tropas de mula ou carro de bois. Em 1820, com a expansão do ciclo do café, ocorreram mudanças no transporte do produto. No caso, o café começou a ser exigidas e estudadas, pois começou a ter perda de mercadorias e de animais eram frequentes associadas às chuvas que transformavam a terra em barro. A dificuldade para implantar estradas de ferro no Brasil era muito por não haver tecnologias e pessoas capacitadas para desenvolver. Isso resultou em missões à Inglaterra e posteriormente aos Estados Unidos para contratar técnicos e engenheiros. Em 1852 se deu início à construção da primeira linha férrea do Brasil por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, inaugurada em 30 de abril de 1854 pelo então imperador Dom Pedro II, ligando Porto Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, com 14 quilômetros de extensão, permitindo a integração do transporte hidroviário e ferroviário. Entre 1870 e 1920, vivemos a verdadeira era das ferrovias, sendo que o crescimento médio desta era de 6.000 km por década. Após 1920, com o advento da era automóvel, as ferrovias entraram numa fase de estagnação, não tendo se recuperado até os dias atuais. Na década de 50, a malha ferroviária brasileira tinha 30.000 km de extensão. Hoje a mesma malha ferroviária continua com seus 30.000 km. Os 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek dão um dos pontapés iniciais para a predominância dos automóveis no transporte de passageiro e carga do país, trazendo efeitos contrários para a linha férrea, que seria capaz de transportar mais passageiros de uma só vez, com maior agilidade, rapidez e conforto, e está livre de interferências do clima, trânsito e, se for elétrico, não polui. O meio de transporte mais barato e menos poluente poderia impulsionar a infraestrutura brasileira e reduzir os gargalos logísticos do Brasil. Por que as ferrovias, que na teoria traziam tais benefícios, não decolam no país? O principal deles é a falta de continuidade nos projetos de planejamento logístico do país. Como a construção de novas ferrovias é um projeto de longo prazo, esse plano acaba sendo prejudicado pela troca de governo do Brasil. Outro problema é que o prazo das concessões de ferrovias no Brasil, que hoje dura 30 anos, é muito curto. O planejamento de uma ferrovia é de longo prazo. Estamos falando de 60, 70 anos. É um absurdo ter que renegociar com o governo neste prazo que você tem. Você precisa se perguntar se o modelo de ferrovias funciona mesmo assim. No Brasil, as ferrovias representam apenas 15% da estrutura de transporte. A predominância do transporte rodoviário, que representa 65% do total, atrapalha o trânsito nos grandes centros, é mais poluente e deixa as empresas mais suscetíveis a roubos de carga, custa mais e leva mais acidentes. Um vagão graneleiro comporta em média de 100 toneladas de grão, enquanto um caminhão bitrem transporta apenas 36 toneladas, segundo o comparativo dos especialistas.
Mesmo assim, o país tem mais de 300 mil quilômetros de rodovia e pouco menos de 30 mil quilômetros em ferrovias. Com os espaços urbanos hoje em dia cada vez mais disputados entre carro, caminhões, ônibus e pedestres, chegando a apresentar um alto gasto com transporte coletivo saturado, rodoviário e utilitário, transitando um grande congestionamento, principalmente para os grandes centros. Para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, uma das soluções possíveis para reverter o quadro é o incentivo à reutilização do transporte ferroviário de passageiros. Os custos de uma empresa e de seu produto no mercado estão intimamente conectados à escolha do modal de transporte, conforme Ballow. O transporte é um dos principais elementos que influenciam as composições dos custos logísticos e ainda a movimentação de frete, que absorve entre 1 ou 2/3 do total do custo logístico. O transporte de cargas e passageiros entre localidades é necessário para a atividade econômica. A diferença fundamental entre os dois principais modais de transporte terrestre é: no modal ferroviário, o suporte físico que lhe serve como apoio, isto é, a rodovia é um bem público ou privado de utilização extensiva, a qual o usuário pode ter acesso individual ou coletivo de forma irrestrita, desde que atenda a determinados regulamentos e leis gerais referente ao trânsito de veículos. No modal ferroviário, o suporte físico, isto é, a ferrovia, pelo contrário, apesar de poder ser também um bem público ou privado, é de utilização intensiva, gerido por empresas especializadas, com direito exclusivo de exploração, obtido por concessões do poder público e cujo funcionamento assemelha-se de uma prestadora de serviço de transporte especializado em escala industrial. Assim sendo, a via férrea ou ferrovia é apenas uma das partes que compõem o patrimônio de uma empresa prestadora de serviço de transporte ferroviário de cargas e passageiros. A metodologia aplicada aos objetivos foi a pesquisa bibliográfica com abordagem exploratória e qualitativa. A decadência ferroviária se iniciou com o sistema rodoviário na década de 50. Os principais pontos para o desenvolvimento atualmente são concentrados na falta de integração entre as ferrovias e os outros modais, e padronização das bitolas e invasões de faixa de território e as ações políticas e governamentais que retardam o processo da infraestrutura no país. O custo médio das implementações. A ferrovia custa em torno de $440 mil por quilômetro. Já a rodovia ela custa $1,4 milhões por quilômetro. Com a substituição gradual do transporte agrícola pelo sistema ferroviário, a economia estimada seria de 30%. A substituição também acarretaria uma economia de R$ 15,8 milhões ao ano em gasto com acidente de trânsito, já que, com menos caminhões circulando, o número de acidentes também diminuiriam. 95% também das emissões de gás carbônico, enquanto o ferroviário apresenta 5%. Redução de conflitos urbanos, redução de acidentes, aumento da capacidade de transporte, redução do custo do transporte ferroviário. O protótipo do trabalho em anexo dispõe sobre o mapa ferroviário atual e o mapa ferroviário com a intervenção proposta, o qual é fazer interligações de ferrovias em funcionamento e projeto já aprovado, mas ainda não executado. A intervenção proposta mostra que é totalmente viável, sendo que os trens transportam muito mais pessoas e cargas. Com essas interligações, praticamente andaria quase todo o país de trem. Tanto para carga quanto passageiros, está comprovado que o transporte sobre trilhos é o mais eficiente e barato. Isso resulta em economia, já que o frete médio do modal ferroviário é quase metade do rodoviário. O investimento em trilhos também traz ganhos ambientais, pois a alta da capacidade e baixa retenção de trânsito em vias de circulação com baixo atrito.
E se fossem implementadas rodovias eletrificadas para o transporte de cargas, o que não existe hoje no Brasil, esse ganho seria ainda maior, e as ferrovias eletrificadas ainda podem levar outros serviços por onde passa, como energia elétrica aos moradores, internet e cabos de fibra ótica, por exemplo. Como se pode ver, os trilhos têm a capacidade de transformar o Brasil.